de hoje nós vamos falar sobre os impactos do derramamento de petróleo no mar. Nós vamos entender o que é o petróleo, a sua origem e a sua formação, as utilidades do petróleo no Brasil e no mundo, os impactos do derramamento de petróleo nas vidas marinhas, os desdobramentos de um derramamento para além das vidas marinhas e também as atualidades e possíveis soluções. O petróleo é um combustível fóssil, uma mistura de moléculas de carbono e hidrogênio e outros elementos, originados da decomposição de matéria orgânica acumulada ou no fundo dos oceanos ou mesmo em terra firme, e que são cobertos por camadas de sedimentos. Ele é uma fonte de energia não renovável, ou seja, que se esgota na natureza. Além disso, essa energia de origem orgânica é limitada e demora milhões de anos para se formar na natureza. Geralmente, o petróleo aproveitado pelas civilizações antigas era aquele que aflorava a superfície do solo. Uma das peculiaridades do petróleo é a migração, ou seja, se ele não encontrar formações rochosas que, por serem impermeáveis, o prendam, sua movimentação no subsolo será constante, com a consequente possibilidade de aparecer à superfície. Os egípcios utilizavam o petróleo como um dos elementos para o embalsamento de seus mortos, além de empregarem o betume na união dos gigantescos blocos de rochas das pirâmides. No continente americano, incas e astecas também conheciam o petróleo e o empregavam na pavimentação das estradas. A partir de 1920, os transportes terrestres, marítimos e aéreos passaram a consumir quantidades cada vez maiores do novo combustível. Em 1930, surgiu a indústria petroquímica, tendo como base o petróleo, para produzir numerosos equipamentos, objetos, produtos e etc. Atualmente, o petróleo, que gera muito conflito entre os países, é conhecido pelo seu uso como combustível, a gasolina e o diesel. Mas as suas utilidades vão muito além disso. É a matéria-prima da indústria petroquímica, responsável pela manufatura de milhares de produtos de consumo diário, tais como os plásticos, óleo diesel, querosene, parafina, detergentes, álcool comum, acetona, tintas, fertilizantes, que são os adubos, cosméticos, corantes e até remédios com ácido acetil salicílico, que possuem benzeno em sua composição, que é derivado do petróleo. Além de diversos outros usos e do nosso consumo de energia estarem baseados no uso do petróleo. Com essas informações, é possível perceber a nossa dependência dessa matéria-prima. Consequentemente, a economia, problemas de inflação, aumentos na taxação de produtos e conflitos e negociações entre países giram fortemente em torno dessa fonte primária de energia e produtos. O derramamento de petróleo nos oceanos causa uma série de consequências graves no meio aquático, pois forma uma enorme barreira que impede a penetração da luz solar. Por isso, ele impede que o fitoplâncton realize a fotossíntese, ocasionando um impacto negativo sobre esses organismos. Como o fitoplâncton é alimento para o zooplâncton também será afetado. E dessa forma, toda a cadeia alimentar do ecossistema marinho é prejudicada. Além de que o petróleo também pode envenenar animais marinhos, como tartarugas e peixes, causando danos no sistema nervoso, e também pode causar asfixia e até a morte, quando estes animais ficam aprisionados pelo petróleo. As aves marinhas também são afetadas. Quando em contato com a água para pegar alimento, as penas dessas aves ficam cobertas de petróleo. Ao cobrir os corpos dos animais, o petróleo prejudica o equilíbrio térmico desses organismos, fazendo com que as aves morram de frio ou calor, dependendo de onde estão localizadas. No entanto, é importante notar que o equilíbrio térmico de outros animais também pode mudar. Animais que vivem e se alimentam no mar são gravemente feridos pela poluição de objetos, lixos jogados no mar
e também pelo petróleo. Bem, e além disso, o derramamento de petróleo não afetará apenas as vidas marinhas, pois colocará a sobrevivência de outros seres vivos em risco, incluindo a dos seres humanos. Nós somos afetados devido às principais consequências desse acontecimento: contaminação de animais usados como fonte de alimento e pesca para venda por pessoas, prejuízos econômicos, problemas de saúde por ingestão de peixes contaminados com elementos tóxicos, a destruição de algas de importância farmacêutica, cosmética alimentar, matéria-prima pela indústria e outras, e destruição de espécies de seres vivos ainda não conhecidos e que poderiam ser usados no estudo para o combate de doenças e produções de medicamentos. Outro problema que vai além das vidas marinhas e é provocado pelo derramamento de petróleo no mar é a biomagnificação. Isso é, o acúmulo de substâncias tóxicas não biodegradáveis que aumentam ao longo da cadeia alimentar e causam diversos danos em vários níveis tróficos, afetando dessa forma vidas de seres vivos de outros ecossistemas também. Há 2 anos, esse desastre ambiental chegava no Nordeste brasileiro. O óleo chegou pela primeira vez no dia 30 de agosto de 2019, em praias nos municípios de Pitimbu e Conde, no litoral da Paraíba. Dali em diante, o óleo foi se alastrando e somente até em março de 2020, o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, contabilizou 1.009 localidades afetadas em 130 municípios do Maranhão ao litoral do norte do Rio de Janeiro. Com mais de 3.000 quilômetros de litoral atingido, o acidente com óleo é considerado o maior em extensão já visto. Como resultado, mais de 80% da biodiversidade de invertebrados foi perdida na área estudada. O branqueamento dos corais atingiu quase 90% da população. Houve redução de 85% de animais vivos por metro quadrado de praia. Apesar disso, a causa e origem deste derramamento não foram descobertas, nem a quantidade de óleo derramado. A estimativa é entre 5 e 12 milhões e meio de litros de óleo. A ausência de respostas efetivas no caso compõe o modus operandi do governo federal, tanto para casos de impactos ambientais e socioambientais, como também para as questões de saúde. Esse modo, segundo o sociólogo Cristiano Ramalho, pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, tem 3 ações básicas para o funcionamento: negar ou minimizar o fato, acusar grupos considerados antagônicos ao que o governo acredita e, a terceira, é negar o que diz a ciência. Com todas essas questões que vimos, vale a pena refletir no estado do nosso planeta. O mundo que vivemos está doente. A nossa casa, o lugar onde vivemos, fazemos parte e nos traz recursos para viver, está cada vez mais destruído. E muitas autoridades e indústrias contribuem para isso. É importante termos consciência do que está acontecendo no nosso planeta e as consequências disso. É necessário que tenhamos um pensamento mais crítico e sustentável. É preciso que cada vez mais pessoas entendam o problema e se sensibilizem com esse tema tão crucial. Apesar das dificuldades, devemos pensar sempre: como eu posso fazer a minha parte? Espero que tenham aproveitado a aula e nos sigam nas redes sociais. Nosso Instagram é @pibid.bio na Chile e nosso YouTube é pibid.bio na Chile. Muito obrigada!